Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para vocês como interpretar um diagrama de microgeração distribuída, fonte solar. É para você que é instalador, está iniciando no ramo, não, tem curiosidade. O pessoal também que quer iniciar na área de projetos fotovoltaicos. Eu vou estar aqui mostrando como fazer a interpretação, né, de um diagrama de sistema fotovoltaico para montagem, também para fazer a homologação do sistema junto à concessionária, tá ok? Então, eu vou apresentar aqui esse diagrama básico, 4,4 kW-pico, tá? Para você que é instalador e aliás, quer iniciar no ramo de instalação, também para você que quer iniciar no ramo de projetos, tá? É bem simples, é básico. Esse não é acima de 10 kW-pico, tá? Quando é acima de 10 kW-pico, você tem que botar a planta de localização que nesse caso não tem, tá ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que na prática como é que funciona o diagrama fotovoltaico. Eu vou começar aqui pela parte 1, tá? Diagramas de elétrico, sistema fotovoltaico 4,4 kW-pico, quadro de K. Aqui nós vamos começar aqui pela medição. Vamos começar pela medição. A medição vem aqui, ó. Você tem que botar a light, tá? Acessante, lado da light, lado da acessante. Aqui é um medidor. CM3, aqui no caso da light CM3. Aqui o cabo de 10 milímetros, que é um padrão de 15 kW, 15 kW, tá? É um padrão de 15 kW, cabo de 10 milímetros. Disjuntor tripolar 45Ka. Aqui o terra, né? Terramento, acho 5 oitavos, 2,40. Em outros casos pode não ser. Pode ser a malha de aterramento do prédio, caso de edificações grandes e edificações novas também. Não usa mais haste de aterramento, se usa malha de aterramento, feito na própria estrutura da edificação, tá? Se é aterramento de haste, se usa onde é inviável isso, mas o correto é que se faça esse aterramento na própria estrutura da edificação, na fundação, tá? Aí ele vem aqui, ele sobe a 10 milímetros quadrados. Normalmente isso daqui, instalações que você já vai instalar, já existe esse fio aqui, tá? Você só confere se está dentro do padrão, se está dentro da norma da concessionária. Se não tiver, você vai ter que adequar. E se o gerador que você for implantar ele for superior à capacidade do padrão de entrada, você tem que pedir aumento de carga, tá? Não esqueça disso, você tem que pedir aumento de carga. Outra coisa que vale ressaltar também é quando o equipamento fotovoltaico ele é bipolar, tá? E a corrente deles é 10 kW, meu padrão é de 15 kW, mas a corrente dele ultrapassa os 40 amperes, você é, vai ter que fazer o aumento de carga automaticamente, porque a corrente vai ultrapassar é, 40, um inversor de 10 kW é 10.000 dividido para 220, você tem 45 amperes, tá? Então, 15.000 dividido para 220 vezes raiz quadrada de 3 vai dar somente 40 amperes. Então, a corrente elétrica do sistema de 10 kW pico já ultrapassou a corrente do padrão de 15 kW, tá ok? Então, essa é um fator que você tem que prestar atenção para poder fazer aumento de carga. Aqui ele vem, né? Aqui nós utilizamos o padrão TNS, TNC, aliás, o aterramento. Quando a gente utiliza o próprio neutro aqui como PEN, proteção em neutro, 10 milímetros, vem aqui, deriva dessa barra, vem para a barra de aterramento e daqui sai para o neutro, tá? Então você utiliza aqui do quadro elétrico do cliente, esse aqui é o quadro elétrico do cliente, quadro geral da UC, unidade consumidora, UC significa unidade consumidora. Ele vem até aqui como PEN, o neutro, e deriva aqui dentro, tá? Quando você faz esse tipo de aterramento, né, a norma prevê que você faça o seccionamento automático da alimentação com uso de IDR. Você é obrigado a garantir isso através com IDR. Por quê? Porque o neutro é um condutor vivo, tá? O neutro é um condutor vivo e ele pode conter tensão, ele tem uma diferença de potencial entre terra e algum ponto da instalação, devido à distância do transformador, à distância do aterramento. Então, para evitar acidentes como risco à vida,
É bom garantir o seccionamento automático da alimentação em caso de fuga de corrente para a terra, tá ok? Então aqui é o seguinte, como sai após o disjuntor geral, então está aqui, ó, 32 mA o IDR, e aqui me aparece um disjuntor bipolar de 25 amperes 5K. O pessoal sempre instala, sai daqui do quadro elétrico com o cabo sem disjuntor, percorre distâncias até instalar as trend box. Nós vamos falar um pouco das trend box aqui, quadro de proteção, tá? Da AGD. A norma fala que você não pode instalar um disjuntor termomagnético mais que 3 metros de distância da derivação do condutor da seção transversal. Ou seja, se aqui chega a 10 milímetros, aqui é um barramento provavelmente, que suporta essa corrente total aqui de 10 milímetros, de curto-circuito e tal, sobrecarga. Se você deriva aqui para 6 milímetros, você tem que ter um disjuntor aqui na origem do circuito, cara. É obrigatório ter, tá? Então, não faça isso, sair com fio aqui daqui do quadro elétrico sem disjuntor e bota lá no final. Nem tem lógica você botar um disjuntor no final do circuito. Não tem lógica, tá? Você tem que botar na origem do circuito. E se possível, se o quadro do cliente couber, você pode fazer essa string box aqui dentro do quadro do cliente, tá? O próprio disjuntor já é a chave seccionadora. Você pode fazer, ele tem a função de seccionamento manual e instalar os DPS aqui dentro do quadro. Fica até mais seguro. Ou os DPS também você pode instalar lá mais próximo da GD também, não tem problema nenhum, tá? Então aqui veio com fio de 6 milímetros. Eu vou explicar um pouco como é que se define isso, fio de 6 milímetros. O disjuntor bipolar de 25 amperes 5K, tá? Aqui respeita a corrente da GD. Aqui vem aqui o aterramento, distribui os DPS, tensão de 275, 20K, tá? Isso aqui é para equipamentos classe 2, tá? Classe proteção 2, 1,5 kV, ou seja, ele não deixa passar ali mais que 1,5 kV no momento de pico, uma onda. Em máxima 40K, esse aqui trabalha em duas vezes 40 mil amperes, em caso de um surto muito elevado, ele queima já a partir dos 40 mil amperes. Ele trabalha normalmente a tensão nominal, a corrente nominal de 20 mil amperes, tá? Ele vai fazer essa transição aí tranquila aí. Aqui vem um barramento de proteção. Então, é bem simples, bem simples. Isso aqui é a string box, o quadro seccionamento e proteção. Aqui você vai fazer o seccionamento aqui para você trabalhar direitinho, tá? Para você poder fazer manutenção e tal, você vem e desliga aqui, tá ok? Esse disjuntor aqui, tendo esse outro aqui, você pode substituir ele, tá? Tranquilo, por uma chave seccionadora bipolar com que a corrente suporte a GD, tá ok? Não tem problema algum você botar aqui no lugar desse disjuntor uma chave seccionadora, tá ok? Porque lá no início do circuito você já tem um disjuntor, tá ok? Aí vem aqui a junção, onde você vai fazer a junção, você pode utilizar um conector, aqui o conector, tá? Tipo tomada aqui para inversor, aqui ó. Normalmente esses conectores aqui de suporte só até 25 amperes. Aí no caso passou de 2 microinversores, você tem que botar uma tomada aqui melhor, pode ser uma stack, pode ser uma emenda, pode ser um terminal saca, tá? Aqui é uma caixa, você tem que fazer uma caixa IP65, acima de 65, para pegar sol, chuva e etc. Tem que ser vedada, não pode entrar água. Aqui, se vier eletroduto, você bota o box reto, ou um box curvo, lá o que for, a arruela na ponta do tubo com acabamento. E do outro lado aqui, como o cabo aqui é um cabo tipo multipolar, você pode botar um pressa-cabo aqui, ó. Pode botar um pressa-cabo sem problema algum, tá ok? Aqui vem as mesas, tá? Cada inversor comporta 4 placas. Aqui nós usamos 4 unidades em modos fotovoltaico monocristalino, 144 células, 550 Rono da HYM10, aqui é o modelo. Aí unidade microinversor de 4 MPPTs, 222 kW, modelo Sum 2000 G3, tá ok? Então, é isso daqui. Aqui no caso, ele já vem fabricado para você conectar um ao outro. Aqui dentro ele tem um barramento, tá? De continuidade, ele faz a continuação. O fabricante permite que instale até 3 microinversores, tá? Desse modelo aqui enfileirados. Passou de 3, você já pode fazer outra ramificação, tá ok? Sempre fazendo aqui a junção aqui, ó, tá? Você pode também montar um sistema trifásico, tá? Aqui na caixa de junção. Você pode fazer num quadro de proteção, por exemplo, eu chego com os cabos tripolar, 3 vias, e lá você monta um quadro elétrico, fazendo as 4 vias. Vamos imaginar que nós tivéssemos 6 microinversores. Você ia fazer 3 e 3, botando um disjuntor para cada ramo.
ou vai fazer 3 disjuntores com 3 ramificações de 12 microinversores. Aqui nós temos a outra mesa, as placas são todas numeradas. Isso aqui é importante para você montar também a própria planta no aplicativo, tá? Você sabe qual é a placa, né? Tá, a placa que está monitorando. Cada placa deve ter um número aqui, tem a própria etiqueta dela. Você registra lá no monitoramento. E você vai saber, vai monitorar cada placa aqui sem problema algum. Você vai saber se está gerando, se a placa está com problema, entendeu? É bem interessante isso, porque você consegue saber na realidade dentro do aplicativo, né? Qual a placa, se a placa der defeito, a placa 2 deu defeito, você vai saber, a placa 2 deu defeito, você vai saber qual é a placa 2 porque você marcou, identificou, tá ok? Então, o inversor é a mesma coisa. Você vai montar a planta lá no aplicativo e você vai saber qual a capacidade dele, o que ele está fazendo, o que não, se ele deixou de gerar, se ele está com perda, tá? Então é muito importante essas identificaçõezinhas aqui, tá ok? Mesa 1, mesa 2, placa 1, 2, 3, certo, tá ok? Então isso é muito importante. Então a gente já falou aqui do diagrama, agora a gente vai falar da medição aqui da física, né? E da número 2. Advertência. Vamos falar da advertência. Essa plaquinha aqui, você tem que identificar ela. Normalmente, o pessoal bota aqui no diagrama, aqui dentro desse quadradinho aqui, ó, medição. Você vem aqui, cola ela aqui, ó, tá tudo ok. Vai aceitar do mesmo jeito. Eu já costumo fazer aqui, advertência, fazer aqui, para ficar fica uma coisa mais linda, assim, mais técnica, mais, você bota aqui do lado, como se estivesse do lado do medidor, tá? A placa de advertência deve ser instalada em local visível do lado da medição, tá? Então você bota aqui um diagrama mostrando aqui mais ou menos como é que é. Até para o próprio instalador identificar, né? Assim, é lá perto da medição. E ele vai fazer isso tranquilo. Aqui nós temos a parte de aterramento. Tá? Você faz aqui um diagramazinho. Normalmente o imóvel já tem esse aterramento. Aqui você vai botar a tampa, nível do solo, condutor de interligação, cobre. Isso aqui normalmente não precisa para ser botado em projetos pequenos, tá? Eu boto aqui porque eu já tenho a biblioteca, então eu boto já para ficar uma coisa mais técnica. Grampo de aterramento, para mostrar aqui como é que é, caixa de inspeção, haste 5/8, 2 carenadas cobreadas, tá? Aqui a gente vai para o 4, vamos falar aqui um pouquinho da carga, né? Dados da mesa FV número 1, dados da mesa FV número 2 e aqui a carga geral, tá? Então vamos começar aqui, ó. Quantidade de módulos, 8 unidades. Potência nominal do módulo, 550 watt pico. Potência nominal total dos módulos, 4,4 watt pico. Quantidade de mesa, 2. Tensão de operação dos módulos. Você vai ver isso lá no manual, tá? Você tem que pegar o datasheet dos equipamentos para você poder estar traçando isso daqui, dimensionando o sistema. Você não pode fazer isso aqui adivinhando, porque dá problema. É sério isso aqui, gente, tá? Eu já vi usina dar problema por causa disso aqui, de erro. 41,28. Corrente de operação do módulo, tá? O módulo opera com 13,32 amperes. Quantidade de microinversores 2, potência de unidade de microinversores 2 kW cada unidade, potência total de microinversores 4 kW, corrente elétrica total CA 18,2, quer dizer que cada inversor ele opera com 9,1 amperes, tá? Então a potência nominal total do sistema é de 4,4 kW pico. Dados na mesa FV número 1, você também pega o manual do inversor, do microinversor e traça. Quando é inversor string, você tem que verificar quanto de placa ele suporta, qual a potência total que ele suporta. Você tem que verificar a corrente e a tensão de cada entrada, de cada MPPT, tá? Para você não errar nisso, porque senão ele fica desligando. Ele, quando atingir a tensão, quando ultrapassar a tensão de operação, ele vai desligar. Quando ultrapassar a corrente de operação, ele vai desligar, tá? Você tem que prestar bastante atenção nisso para estar montando esse projeto. Aqui nós temos 4 módulos, a mesa número 1, potência nominal 2,2 kW pico, tensão CC 41,28 volts, quer dizer que cada placa tem 41,28 volts, é no MPPT que tem 41,28 volts, corrente CC, né? Na mesa você tem 13,32 amperes, em cada MPPT, tá, pessoal? Tensão na CA no inversor 220, que é a tensão CA que alimenta ele. Potência total do inversor 2.000 watts. Corrente nominal CA 9,1 amperes, tá ok? Dados da mesa FV número 2 é a mesma coisa, são características idênticas.
Então, pessoal, está aqui o quadro de carga. Esse quadro de cargas vai levar você a dimensionar o disjuntor. Aqui deu 18,2 amperes. Eu não costumo botar 20 amperes, por exemplo, porque está muito em cima e normalmente quando a usina é nova, ela pode ultrapassar isso. Mas é muito difícil de ultrapassar. Isso depende muito do modelo do inversor, tá? É muito difícil de ultrapassar isso. Cabia muito bem um disjuntor de 20 amperes aqui, tranquilo, tá? Eu botei de 25, cabo de 6 milímetros, tá? Fui lá na tabela lá, dois condutores carregados, na NBR 5410. Peguei a distância da linha aqui, ó. Daqui até aqui. Tracei o cálculo de queda de tensão em curto-circuito e dimensionei para 6 milímetros. O cabo de aterramento, pessoal, ele é obrigatório ser 6 milímetros em qualquer ocasião, no mínimo 6 milímetros. 16 milímetros quando você está em área desprotegida, ou seja, em local que pode cair raio, cair raio mesmo em cima, né? Tem impacto direto. Impacto direto, lógico que não vai salvar placas, mas diminui o risco de acidentes, tá? Então, nesse caso, é obrigatório 16 milímetros. Quando não tem esse risco, você põe, quando está em área protegida de para-raios, etc., você pode botar 6 milímetros, tá ok? Não pode ser menor que isso. Então, aqui nós temos as normas dos equipamentos fotovoltaicos. É, Aqui normas dos módulos, tá? Você tem que botar lá. É, ou você bota aquilo que tem lá no Prodist, que é a subtensão, sobretensão, subfrequência. Não tem problema não de você botar isso aqui. Aí eu boto mais para ficar um projeto maneiro, né? Mas não é obrigatório também botar. A concessionária vai aprovar isso aqui tranquilo. Norma microinvestores, se você não botar isso aqui, a concessionária aprova tranquilo, tá? Mesmo sem. É, eu boto aqui, eu costumo botar para ficar tranquilo, né? Para ficar uma coisa mais específica. Classificação ambiental do gabinete, IP68. Aqui tem um espaço para concessionário aprovar. Tem concessionário que não precisa disso aqui. Tem concessionário que pede. Notas, número, data de revisão. Isso aqui é quando você vai fazer uma alteração no projeto. As revisões você anota aqui. Tá? Microgeração distribuída 4,4 kWp. Microgeração distribuída 4,4 kWp. Diagrama e notas gerais de solicitação de acesso de microgeração distribuída 4,4 kW. E entrada de energia elétrica trifásica residencial. Aqui eu apaguei, né? Para não aparecer os dados do cliente. E assinatura, aqui é a folha. E é isso daí, pessoal. Então, espero que todos tenham entendido, tá? E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá ok?